Aí você vai mandar o link? Vou tentar achar aqui. Vou entrar agora aí, manda aí. Manda agora aí. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Nós vamos estar dando início ao nosso curso de Maturidade no Espírito, a mais uma aula. Nós estamos no 10º capítulo e vamos estar falando sobre batalha espiritual.
curso de maturidade no Espírito, ele é originário, então, da Igreja Videira, né? E nós estamos ministrando esse curso. É algo poderoso, muito bom para a nossa edificação. O nosso tema hoje é justamente batalha espiritual, né? Nós vamos estar caminhando bem nesse momento. Nós tivemos um problema de transmissão pelo YouTube, e então precisamos estar migrando para o Facebook. Amém? Batalha espiritual. A base da obra consumada. Qual que é a base da obra consumada? É a cruz. Sabe, toda batalha, ela tem o seu fim lá na cruz, né? Muitas vezes a gente vive momentos de batalha espiritual aqui e ali, ou igrejas fazem, né, batalha espiritual, quando na verdade toda a batalha já foi vencida, travada e vencida lá na cruz. Entendeu? Senão, ora, Jesus vai até a cruz, ele vence o pecado, ele vence o diabo, ele vence a morte, mas ainda os crentes ainda têm que ficar batalhando, né? Como que é isso? Espera aí, a nossa vitória, ela está condicionada à vitória de Cristo lá na cruz. Então, as batalhas que nós temos hoje, na verdade, elas são reflexos lá da batalha da cruz. E as vitórias que nós temos hoje, na verdade, elas já foram conquistadas, já foram liberadas lá na cruz. Entendeu? Então, quanto mais você se apossar da vitória da cruz, como uma obra consumada, né, mais realidade, clareza de conquistas você terá. Nós vamos caminhar aqui. A Bíblia diz assim, lá em João 19:30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A verdadeira batalha espiritual é permanecer na posição da vitória de Cristo. Então, eu venço, né, pela vitória de Cristo na cruz, por aquilo que Jesus já estabeleceu na cruz, né? Por aquilo que ele já determinou, já liberou, já concedeu lá na cruz. Então, nós vivemos uma verdade. Qual é a verdade? É que tudo já está consumado, tudo já está feito, tudo já está determinado, tudo já está liberado, tudo já foi conquistado lá na cruz. Então, tome posse da sua vitória lá na cruz. Quanto mais realidade você tem da vitória de Cristo lá na cruz, mais você vai viver em vitórias. Aí, você não precisa ficar guerreando aqui, guerreando ali, por quê? Porque a vitória já foi dada a nós, né? Você anda em vitória, você vive em vitórias, você luta em vitórias, né? E olha só, o jardim do Éden é uma alegoria da obra consumada. Ou seja, quando Deus colocou o homem ali no Éden, o jardim já estava pronto, né? Já estava preparado. Então, como que é a nossa vida abundante, a nossa vida com Cristo? É uma vida onde já está tudo consumado, já está tudo preparado, já está tudo pronto. Eu não preciso mais fazer nada. Ele já fez por mim. Ele já determinou tudo isto por mim. Eu só preciso viver o propósito dele na minha vida. Amém? E como também você vai entender que no jardim houve a primeira batalha espiritual, né? É importante você poder entender que as batalhas, elas começaram lá no Jardim do Éden, né? Então começa a viver o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você viva a vida abundante, vida de conquista, vida de vitória
estabelecida já lá na cruz. Amém? Você não precisa mais viver debaixo de uma guerra constante, uma batalha constante, um negócio, um trem que não para, é um demônio aqui, outro ali, rebenta um aqui, aparece outro ali. Não, amado. Todos os principados e potestades já foram vencidos lá na cruz, né? Já foram, Jesus já triunfou sobre eles lá na cruz. Amém? Isso é a verdade da palavra. Então, agora você precisa ter o quê? Uma atitude de descanso. Imagine que você tinha uma guerra, uma batalha pela frente, mas agora você ficou sabendo que alguém já venceu essa guerra por você. Agora você descansa. Quem foi que venceu essa guerra? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele venceu a guerra por você. Ele venceu a guerra por mim, por você. Nós agora temos um privilégio, de andarmos em vitória, de descansarmos na vitória de Cristo. Eu não preciso ficar me martirizando, né? Quando Jesus já morreu por mim, quando Ele já venceu por mim, quando Ele já me deu todas as vitórias necessárias. Então, nosso curso ainda diz de maturidade no Espírito, que diz lá em Hebreus 4, né, diz, verso 3, diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então, olha só, como é que eu entro no descanso? É pela fé, crendo. Quando eu creio, eu entro no descanso. Quando eu creio, eu tenho paz no Senhor. Quando eu creio, eu caminho no refrigério da alma. Por quê? Porque a minha fé me sustenta, a minha fé me conduz, ela me conduz para o descanso. Porque você tem agora consciência de que Jesus já venceu a guerra por você, já venceu a guerra por nós. Então não preciso mais ficar guerreando para lá e para cá. Eu só preciso declarar a minha vitória, entendeu? Declarar a vitória é declarar a minha fé, né? Andar em fé. Como é que se anda em fé? É andar em uma confissão de fé, confessando a sua fé, confessando a sua vitória em Cristo. Tenha uma atitude também de trono. Esse descanso não é passividade, mas é uma fé firme, né? Às vezes muitas pessoas elas confundem o descanso com uma coisa, uma passividade, uma quietude. A pessoa fica lá quieta na vida. Não, não é isso. Também não é aquele desespero de vida, né? Mas também não é um descanso dobrar os braços. Não. É uma vida de uma convicção de que a minha vitória já foi estabelecida lá na cruz. Eu já sou vencedor. Não é que eu serei um vencedor. Eu já sou um vencedor. Eu já sou vitorioso. Não importa as lutas que vêm, as batalhas espirituais que vêm, eu já sou vencedor, porque Cristo venceu lá na cruz por mim. Amém? E olha, diz Efésios 2, 6, diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que o Senhor nos fez assentar. Essa ideia de nos fazer assentar é uma ideia assim de, embora, sabe aquela pessoa que ela está sempre, ela é ativa, né? Ela vai num canto, vai no outro, faz uma coisa, faz outra, ela não para. Aí alguém tem que chegar e falar assim: pare um pouco, senta aqui. E você diz: não, mas eu não sei sentar, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí a pessoa diz: você vai sentar, pronto, acabou. E então, aí você tem que sentar. Aí parou. Sabe, é isso que Deus faz conosco, que o Espírito de Deus faz conosco. Ele faz a gente assentar, né? Ele nos leva para esse descanso, ele nos leva para essa atitude de trono. Atitude de trono é saber que o Senhor está no governo, o Senhor está no controle de tudo, e por isso agora eu posso sentar. Sabia que no Velho Testamento, na época do tabernáculo, né, não havia cadeiras lá no tabernáculo? Havia mesa, havia
um baú, que era a arca da aliança, havia pia, havia o altar de sacrifício, mas não havia cadeira. Por quê? Porque a obra do sacerdote, lá no Velho Testamento, ela nunca acabava. Todo dia ele tinha que fazer a mesma coisa, sacrificar animais, entendeu? Apresentar a lei ao povo. Então ele tinha um trabalho contínuo. A obra dele nunca era consumada. Mas no Novo Testamento, a obra de Cristo, sumo sacerdote, por excelência, o nosso supremo sumo sacerdote, é uma obra consumada. Uma vez que ele morreu para sempre, né? E a vitória dele, a morte dele nos deu uma vitória eterna. Então, lá na cruz, a Bíblia diz que tudo já está consumado. Ele não precisa mais fazer mais nada. Ele não precisa morrer de novo. Não. Ele já morreu uma vez para sempre. Morreu uma vez por todos. Amém? E a Bíblia diz assim lá em 1 Coríntios 15, 25: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então a Bíblia diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos. Então eu preciso entender que uma vida de trono, uma atitude de trono, né, é uma vida de entender, de crer que o Senhor Jesus reina. Ele já reina, ele já governa, né, as nossas vidas, entendeu? Então é importante você ter essa convicção, né? Quero aqui mandar um abraço para o pastor Nivaldo Darte, um grande amigo meu lá de seminário, né? E também para a irmã Matilde Barreto, ela que a família dela, né, os pais dela e os irmãos foram nossas ovelhas lá em Terra Nova do Norte. É um privilégio ter vocês aqui conosco nessa live. Tenha uma atitude de vitórias. Como é ter uma atitude de vitória em meio às lutas? Nós lutamos da vitória. Ou seja, é você andar como um vencedor. Sabe, tem pessoas que eles andam com a cabeça baixa. Tem pessoas que qualquer coisinha elas desanimam, né? Aí querem desistir. Sabe, e a vida hoje, ela está muito vulnerável. Ela está muito fragilizada. As decisões das pessoas, a posição das pessoas é uma posição muito fragilizada. Muito duvidosa, porque hoje elas estão firmes, hoje elas simplesmente creem, elas declaram, elas estão bem, mas qualquer coisa pode tirar elas daquela convicção. Aí já abandona tudo, já não tem mais tanto firmeza. Andar em vitória, ou ter uma postura, uma posição de vitória, é ter uma firmeza na consciência da vitória de Cristo. Entendeu? Você entender que você é um vencedor, né? Que você caminha como vencedor, sabe, cabeça erguida e uma convicção clara de que o Senhor está no governo de todas as coisas, no controle de todas as coisas, que Ele já venceu o maligno, Ele já venceu o pecado, Ele já venceu toda condenação, toda acusação, Ele já venceu todo o principado e potestade, Ele triunfou sobre eles lá na cruz. A Bíblia diz, lá em Colossenses, né, capítulo 2, diz que Ele triunfou sobre todo o principado e potestade lá na cruz. Então eu preciso andar nessa vitória, andar na consciência da vitória, andar na consciência do triunfo de Cristo. Pessoas que não andam na consciência da vitória de Cristo, como é que elas andam? Elas andam com medo. Não, eu não posso entrar ali porque tenho medo. Sabe, o medo domina elas. A condenação e a acusação domina elas, né? Mas é hora de você entrar ou caminhar na vitória de Cristo na sua vida. Amém? Isso é muito importante, você ter essa convicção na sua vida. Ok? Também
Viver baseado na obra consumada, olha só, é viver uma vida de descanso, viver uma vida de trono, viver uma vida de vitórias, né? Esse conteúdo, na verdade, eu tinha ministrado a semana passada, só que tivemos problemas com a transmissão pelo YouTube, aí ficou muito mal aquela transmissão, aí resolvi passar novamente o mesmo conteúdo, amém? E segunda aula nos fala sobre a batalha na mente. Entenda uma coisa, toda batalha ela é na mente. Toda batalha ela começa justamente na nossa mente. E o ser humano, o corpo humano, né, ele é constituído de 5 sentidos. E é o olfato, a visão, a audição, olfato, paladar e tato, né? E desses 5 sentidos, 4 estão na região da cabeça, que no caso, visão, audição, paladar, olfato. São 4 sentidos. Só o tato é que é no corpo em si, né? Então, eu preciso entender que, porque os sentidos, a maioria dos sentidos, 99% dos sentidos é na mente, é aqui que vai vir os ataques. Seja por aquilo que eu vejo, seja por aquilo que eu escuto, seja por aquilo que eu falo, seja por aquilo que eu cheiro, sinto, né? Por uma percepção, entendeu? Aí, tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar informações para a mente e vai gerar pensamentos. Né? Os pensamentos eles vão armazenar, vão ser gerados no espírito ou descer para o coração. Aí se torna um sentimento. Então, toda batalha ela é na mente. Você já viu que às vezes você tem aquele dia que você está pensando na mesma coisa continuamente, né? Parece que você não tem descanso. Mas é uma batalha, um tipo de batalha. Olha só, o que a mente ou Satanás, por trás da mente, ele tenta fazer? Ele tenta fazer com que você não tenha certeza de nada, ele tenta fazer com que você questione tudo, e ele tenta fazer com que você seja muito racional, ou você raciocine em tudo. No resumo, ele quer fazer de você um livre pensador, né? Mas na verdade um livre pensador ele não é livre, ele vai pensar um monte de besteiras, um monte de coisas sem nexo, um monte de coisas sem um propósito de edificação. Então aqueles que se dizem livres pensadores não podem, na verdade, deixar de ter pensamentos sujos e negativos. Então toda batalha na mente ela vai trazer 2 características. Quais são? Pensamentos sujos e pensamentos negativos. Pensamento sujo tem a ver com a libertinagem, né? A maledicência. Negativos, pensamento negativo é com ideia de inferioridade, entendeu? Sempre no diminutivo. E Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que significa caveira em hebraico, ou seja, cabeça. A guerra, a batalha espiritual, ela foi travada lá na cruz, e a cruz foi erguida num monte chamado caveira, ou cabeça, né? Sabia que Judas Iscariote, ele é da região, ele se chamava Iscariote porque era de um grupo chamado Iscários, né? Uma região chamada Iscários, que quer dizer cabeça pensante, né? Então, diz assim a Bíblia em 2 Coríntios 10, 3: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Seria todo pensamento sujo ou negativo, ele vai de
contrário à verdade da palavra, né? A palavra de Deus, ou os pensamentos de Deus. Então, sempre vai se levantar contrário à obediência da verdade, à obediência da palavra. É quando agora você precisa se firmar na palavra, na obediência da palavra, como meio de você permanecer na vitória, né? Numa consciência de vitória. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Nós nos submetemos à palavra de Deus. Amém? E vou passar aqui um pouco mais. Uma fortaleza é uma construção estratégica com o fim de eliminar o inimigo. Talvez seja, mas o que é fortaleza? É uma estratégia onde tem um propósito que é de eliminar o inimigo, né? Olha só, eu estou aqui com um desenho, onde, no meu notebook aqui, onde é um elefante e ele está preso, né, por uma corda numa estaca pequena. A ideia aqui é o seguinte: se o elefante soubesse a força que ele tem, ele não ficaria preso a uma estaca pequena de uma corda simples, porque só num puxado firme da mão dele, ele quebraria aquela corda. Mas por que ele não faz isso? Porque há uma fortaleza na mente dele, há algo que diz para ele que ele está preso, que ele está amarrado. Quantas pessoas elas dizem assim: eu acho que eu preciso de libertação, eu acho que tem alguma coisa que me prende, alguma coisa que me amarra. A consciência dela está na prisão, não está na liberdade em Cristo Jesus. Então é necessário mudar a consciência, né? Não termos mais consciência de cadeias, consciência de prisões, mas sim consciência de libertação, que você já está livre, você já foi liberto, você já é um vencedor, né? O verdadeiro campo de batalha é a nossa mente. Sem dúvida, amado, o campo de batalha realmente é a nossa mente. É terrível, né? Satanás ele fica martelando um pensamento na mente das pessoas. Como destruir então as fortalezas? Eu vou dar aqui um exemplo, alguns exemplos de fortaleza. Uma mentira, sensualidades, depressão, droga, medo, opressão, prostituição. Tudo isso são tipos de fortaleza. São coisas que entraram na mentalidade daquela pessoa e ela não consegue se libertar fácil daqui. Mas a Bíblia diz que o Senhor destrói as fortalezas, né? A palavra de Deus destrói as fortalezas. É poderoso, o salmista diz isso, que o Senhor destrói fortalezas. Amado, quando você se aproxima do Senhor, você vai tendo consciência das fortalezas sendo destruídas. E elas já foram destruídas lá na cruz. É só uma questão de consciência. Você decide, se você quer ter consciência na liberdade em Cristo, ou consciência na prisão, né, do pecado ou da deficiência da nossa alma. Rejeite os pensamentos errados. Nossos pensamentos podem ter origem diferente. Eu estou com um desenho aqui, então, onde tem um homem, e de um lado tem um anjinho falando no ouvido dele, do outro lado tem um demônio, um bichinho, né, um demôniozinho falando no ouvido dele. Então, no outro ouvido. É essa a batalha que fica, né? Aí cabe a você decidir quem você vai ouvir. As duas vozes, elas vão estar ali. Mas é você quem decide qual é a voz que você vai ouvir. Qual é a voz que vai predominar na sua mente, no seu coração. Amém? Provérbios 23, verso 7 diz assim: como o homem imagina na sua mente, assim ele é. E como é que você se imagina hoje? Se você se imaginar, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu sou uma pessoa muito sofrida, eu sou uma pessoa muito sem sorte na vida, para mim tudo é debaixo de muita luta, de muita guerra, muita dificuldade, nada é fácil. Então é uma mentalidade de sofrimento, uma mentalidade de um sofredor, né? Assim como você se imagina, assim você é.
Provérbios 23, 7 diz, né? Então, começa agora a se ver em Cristo. Se imagine em Cristo. E então você vai ter uma outra concepção sobre você mesmo. Porque a Bíblia diz que você está em Cristo. Né? Martim Lutero, ele escreveu assim: você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas pode impedir que faça ninho. Você não pode impedir que um pensamento negativo ou sujo passe pela sua mente, mas você pode impedir que ele faça ninho, que ele crie uma atmosfera aí, uma fortaleza, né? Então você pode impedir, né? Romanos 10, verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei, ela vai apontar para o pecado, vai apontar para a condenação, vai apontar para a acusação, vai apontar para a justiça própria. A lei é tudo aquilo que é cobrança pessoal, entendeu? Mas a Bíblia diz que o fim dessa cobrança pessoal é Cristo. Cristo, ele obedeceu a toda a cobrança. Então agora eu estou liberto da lei. A minha consciência hoje já não está mais numa vida de cobrança, mas está numa vida de rendição, de entrega, de submissão e de descanso em fé. Amém? Consciência de justiça ou consciência de pecado? Veja, normalmente, quando temos ceia do Senhor, né? Então a pessoa tem um ou outro que diz: não, hoje eu não vou tomar ceia, porque ela está com uma consciência no pecado. Ela, às vezes, ela brigou com o marido ou com a esposa, e aí hoje, justamente hoje, eu briguei com a esposa, mas hoje é dia de ceia. Como que eu agora vou participar da ceia? A consciência dela está no pecado, a consciência dela está no erro, né? E não na justiça de Cristo. É hora de você mudar a consciência. Sair da consciência de pecado e entrar na consciência da justiça. O sangue de Jesus derramado lá na cruz há mais de 2000 anos atrás, ele te justifica de todo o pecado, de toda a condenação, acusação, de toda a condição humana, né? Então você vai sair dessa situação e você vai entrar na posição da justiça de Deus. Amém? Resistência ao diabo. A melhor forma de resistirmos ao diabo é ignorá-lo. Não é você simplesmente fazer assim: eu não estou nem aí, eu não ligo para o inimigo, ele não é páreo para mim. Seja você inovar, né? Você crescer, né? No seu eu. Não, a Bíblia diz que nós não podemos sim, fazer vista grossa aos seus ardis, né? Mas eu não posso ser escravo do amedrontamento de Satanás, entendeu? No Velho Testamento, quando Israel amava o acampamento, né? Todas as tribos faziam as suas tendas e com a porta de frente para o tabernáculo e de costa para o inimigo. Porque se eles estavam na presença do Senhor, eles descansavam no Senhor e gozavam de uma plena confiança de que o Deus de Israel guardava a sua retaguarda, né? Protegia a sua retaguarda. Então há um Deus que é por você, há um Deus que te protege, há um Deus que estende as suas mãos sobre você, estende as suas asas sobre você e te guarda, né? Ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, ele guarda a cidade, ele guarda a tua casa. A Bíblia diz assim: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, olha, bem amado, Deus guarda, Deus cuida, entendeu? Aí não precisamos ficar apavorados, com medo, né? A Bíblia diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente,
e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que foi que aconteceu com Eva? Eva, ela foi enganada, né? Olha só, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, então o veneno da serpente chama-se astúcia. E qual foi a astúcia da serpente? Foi enganar Eva, enganar a criação de Deus, a obra-prima de Deus, que foi o ser humano, né? E o engano dele foi de levar o homem a pensar que ele poderia ser igual a Deus, mas na verdade ele já era igual a Deus. Foi de criar na mente do homem uma dúvida, uma ponta de dúvida. Espera aí, se a serpente disse que se eu comer desse fruto, eu serei igual a Deus, então significa que eu não sou igual a Deus. Então preciso ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz que o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Então o homem era igual a Deus. Entendeu? Mas ele Satanás jogou uma ponta de dúvida, né? Jogou uma ponta de incredulidade. Entendeu? Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Veja só, amados, as pessoas se falam assim, olha, tem uma obra de feitiçaria que foi feita contra você, a pessoa fica desesperada, meu Deus, e agora o que vai acontecer de mim, né, comigo, porque uma obra de feitiçaria foi feita contra mim. Mas aí ela dá mais atenção, né, a essa palavra do que a palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz que contra Israel não vale encantamento, que a maldição sem justa causa ela se desfaz por si só, e que porque somos filhos de Deus, o maligno não nos toca, né? Então não importa se alguém fez alguma coisa, mandou fazer alguma coisa contra você, ou alguém com inveja, né, arquitetou tantas coisas, a inveja ela é demais, não importa isso. A palavra de Deus diz que o maligno não nos toca. Então eu ando no descanso, eu vivo no descanso, porque eu sei que a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Eu posso descansar no Senhor, eu posso me alegrar no Senhor, né? É importante estarmos levados para a presença do Senhor, né? Nos voltarmos para o Senhor. Amados, também vença pela palavra. Olha só, vencemos da mesma forma que Jesus venceu. Como foi que Jesus ele venceu Satanás lá no deserto? Ele venceu o diabo lá no deserto. A Bíblia diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E durante 40 dias, 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. É verdade que nesse período, a Bíblia diz lá em Mateus, né, relata 3 tentações. E que Jesus, ele sendo tentado ali, ele venceu o diabo por meio da palavra. Ele, em todas as tentações, ele dizia, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, né? Então, sempre foi por meio da palavra. Não tem outro meio de eu vencer o diabo, senão por meio da palavra, entendeu? Então, vença pela palavra. A palavra, ela é chave, ela é arma, né? É poderosa para nós, para a nossa vitória contínua. O crente, na verdade, ele anda em uma vitória contínua, entendeu? Contínua, né? Ele vence no domingo, ele foi no culto, um culto abençoado, uma palavra poderosa, e ele sai dali com aquela percepção de uma grande vitória. Na segunda-feira, ele continua nessa vitória. Mas o que acontece com muitos é que eles
na segunda-feira ele já parece que cai dessa consciência de vitória, né? Porque vem as lutas, sei lá, se realmente eu sou um vencedor, se realmente Deus é comigo, porque é uma luta tremenda, né? Terrível. Olha, é neste momento, é justamente na segunda-feira, que você precisa atestar, você precisa confirmar, comprovar a sua vitória de fé do domingo, né? Sua posição de vencedor do domingo. A Bíblia diz assim que um abismo se chama outro abismo, ou uma geração fala outra geração, né? Então, o domingo fala para a segunda fala para a terça fala para a quarta fala para a quinta fala para a sexta fala para o sábado fala para o domingo, e assim, um dia fala para o outro. Ele é um vencedor, ele é um vencedor. Cristo já venceu por ele. Amém? A Bíblia diz assim: este é o meu filho amado, no qual tenho todo o prazer. É importante você entender que você é filho. E não apenas filho, você é filho amado. Mas não apenas filho amado. Você é filho amado em quem Deus tem todo o prazer. Deus tem alegria, satisfação plena em você. Independente do que você é ou deixa de ser, independente do que você faz ou deixa de fazer, Deus te ama. E Ele está alegre, satisfeito com você. Não por você mesmo, não pelos seus atos, mas sim pelo ato de Cristo, pela obediência de Cristo lá na cruz. E você está em Cristo, não é verdade? Então, é hora de você viver esse propósito de Deus, você viver em vitórias, né? Você viver em conquistas plenas. E nossa terceira aula é: você está numa guerra. Sabe, amado, eu entendo que desde quando a gente nasce, já temos uma guerra, né, estabelecida. Você já nasce na batalha, você já nasce na guerra, já nasce uma luta, é a luta pela sobrevivência, né? Mas há um Deus que nos dá vitórias, vitória em Cristo. Você está numa guerra. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 20, diz assim: por qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele já nos deu toda a vitória necessária, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, ou dos seus pés. Então todas as coisas já estão debaixo dos pés do Senhor. Eu posso descansar nele, descansar no Senhor, porque todas as coisas já estão debaixo dos pés de Cristo. Ele já venceu todas essas coisas. E Efésios 2,6 diz assim: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Três visões do crente na guerra. Vamos entender isso. Já estou terminando já. O crente militante, o crente derrotado e o crente triunfante. Você precisa definir o seguinte: quem dos três eu sou? Eu sou o crente militante. Quem é o crente militante? É aquele crente que está sempre na luta. Na luta. Pastor, olha, é uma luta após outra, uma luta após outra. Eu não tenho descanso. Minha vida é um lamento, como diz o hino, né? Minha vida é uma luta contínua. É uma batalha após outra. Esse é o crente militante. Está sempre lutando, sempre guerreando. O crente derrotado é aquele crente que já chega e diz: não, eu não sei mais o que fazer, não tenho mais o que fazer, sabe, eu desisto de tudo, eu não tenho mais ânimo para nada, eu não tenho mais nem sequer fé
né? Esse é o crente derrotado, entendeu? É aquele que desiste, né? Desiste das coisas. Amado, eu tenho 30 e poucos anos de crente. Eu posso te falar uma coisa, em 30 e poucos anos de crente, você vive muitas coisas. Muitas experiências, boas e ruins, né? E não, as boas, elas não te fazem um herói, entendeu? E as ruins também, elas não podem fazer de você um mendigo, um derrotado. Não. Simplesmente elas fazem parte da vida, né? E olha, em nenhum momento desses mais de 30 anos de vida cristã, pensei em desistir. Me vi assim, estou desanimado com Deus, desanimado com a igreja, desanimado com o meu pastor, desanimado com o ministério de louvor, desanimado com isso que luta. Não, nenhum momento. Porque a minha fé não estava baseada em circunstâncias, mas sim no Deus verdadeiro, na vitória de Jesus lá na cruz. E essa vitória, ela é permanente, ela é eterna. Então, eu não preciso desistir de nada, né? E o terceiro tipo de crente na guerra é o crente triunfante. É aquele crente que está sempre alegre, está sempre satisfeito, né? Ele está feliz. Não é que ele não tem luta, não é que ele não tem guerra, ele tem, mas ele caminha em fé, ele anda em fé, ele vive em fé. Ele já vive com a palavra de vitória nos seus lábios. Pastor, eu estou passando por luta, mas o Senhor já venceu. Eu já venci essa luta. No Senhor já está tudo certo, já está tudo organizado. O Senhor já definiu todas as coisas. Eu estou descansando no Senhor. Esse é o crente triunfante. Então, tem 3 crentes na guerra. O crente militante está sempre na luta, na batalha, na guerra. É o crente derrotado, está sempre para baixo, desistindo de tudo, desanimando de tudo. E tem o crente triunfante, que está sempre com uma autoestima muito boa, sempre para cima, para frente, sempre andando em fé, né? Olha só, vamos entender o seguinte: estamos envolvidos numa batalha pela reconquista da terra para o reino de Deus. Precisamos entender contra quem é a nossa guerra. Então, estamos numa guerra? Estamos, mas quem é a nossa guerra? E a nossa guerra tem um propósito, qual que é? É reconquistar a terra para o reino de Deus, né? E precisamos entender contra quem é a nossa guerra. Olha só, lá em Efésios 6 diz assim, verso 12: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Às vezes você tem uma ideia errônea das situações. Você fica de mal de fulano, de cicrano, você já nem fala com as pessoas, porque você acha que elas são os teus inimigos, né? Que teu problema é aquela pessoa. Você acha que você tem uma situação com aquela pessoa, mas na verdade não é contra aquela pessoa, é contra quem está por trás daquela pessoa, né? O espírito maligno que está por trás, o principado e a parte dos dominadores do mundo, né? Tenebroso. Você está lutando, a sua batalha é contra essas potestades. Não é contra fulano, ciclano e bertano. Não, quem é esse povo para poder levantar uma guerra contra você? Entendeu? Não são pessoas. O nosso inimigo não são pessoas, né? Nunca tem as pessoas como os teus inimigos, entendeu? Mas sim, a Bíblia diz que Satanás é o nosso inimigo, né?
Precisamos saber qual é a sua estratégia no mundo. E 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Qual é a estratégia do diabo? É cegar o entendimento das pessoas. Elas têm olhos, elas enxergam, mas elas não entendem, né? Porque Satanás, ele cegou o entendimento daquela pessoa. Nós já estamos terminando, falta apenas 9 minutos para eu concluir a live. Quantas pessoas elas vivem cegas de entendimento? Quantas vezes você chegou em alguém, você explicou, e a pessoa saiu dali do mesmo jeito, com a mesma mentalidade. E aí você diz, parece que fulano não quer mudar de vida. Parece que fulano não entende o que eu estou falando. E de fato ele não entende, porque ele está com um entendimento cego. Entendeu? Ele não compreende a verdade, né? Porque espíritos malignos estão bloqueando o entendimento daquela pessoa, para que ela não venha entender quem ela é em Cristo. Mas